É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você para o Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo, acomode-se e acompanhe conosco. Hoje continuaremos o estudo do Sermão do Monte das Oliveiras, registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. No último programa abordamos 3 parábolas de Jesus deixadas no capítulo 25 de Mateus. Na parábola das 10 virgens, Jesus ensinou que sua segunda vinda será um julgamento sobre todo o vaso vazio. A parábola dos talentos, registrada nos versículos de 14 a 30 do capítulo 25 de Mateus, é um alerta para aqueles que conhecem sua responsabilidade no reino, mas que por um motivo ou por outro esquivam-se de cumprir sua parte no reino de Deus. Jesus ensinou que sua volta será um julgamento sobre toda mão que estiver vazia, sobre todo aquele que não tiver nada em suas mãos quando Jesus voltar. Jesus usou essas metáforas no Sermão do Monte das Oliveiras. Ele não falou sobre nossa salvação, mas sobre nossas obras, sobre nossas oportunidades de servi-lo, sobre ter um ministério e fazer sua vontade. Esse é o pensamento transmitido quando Jesus diz que sua vinda será um julgamento sobre todo que estiver com as mãos vazias. Na terceira parábola, lemos que a segunda vinda de Jesus Cristo será um julgamento sobre todo coração vazio. Jesus profetizou sobre o julgamento, onde a questão será: o que você fez pelos que estavam com fome, com sede, sozinhos, sem roupas ou presos? Você deu comida ao faminto? Deu água ao sedento? Mostrou hospitalidade para com o solitário? Vestiu quem estava nu? Visitou o doente ou aquele que estava na prisão? O julgamento não será um exame final de teologia. Essa parábola nos ensina que seremos julgados pela nossa resposta às necessidades do dia a dia das pessoas que passaram pelas nossas vidas. Essa parábola nos ensina que a volta de Jesus será um julgamento sobre todo o coração vazio. A questão nesse julgamento será o que você fez pelos pobres, pelos presos, pelos solitários, pelos famintos e pelos que sentiam frio. Você fez alguma coisa para suprir alguma dessas necessidades? Seguindo o Sermão do Monte das Oliveiras, lemos sobre a maior crise da vida de Jesus Cristo. Estudaremos mais detalhadamente essa crise quando chegarmos no Evangelho de João. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são os eventos que relembramos na Semana Santa. Enquanto você lê esta parte do Evangelho de Mateus, procure observar esta sequência de fatos. A primeira coisa que você encontra é a oração modelo de Jesus. Jesus vai para o jardim e sua gotas de sangue. Ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando estudamos o capítulo 6 de Mateus, eu disse que a oração do Pai Nosso deveria se chamar oração dos discípulos. Essa oração que Jesus faz no capítulo 26 de Mateus deveria se chamar a oração do Senhor. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Alguma vez você já fez essa oração? Se o médico desse a notícia de que você estava com uma doença maligna, você conseguiria orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você só entende o significado dessa oração quando sua vida ou a vida de alguém muito querido está por um fio. Conheço pessoas que dizem que você jamais deve dizer: se for a tua vontade. Discordo totalmente, porque Jesus nos deu esse modelo quando orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nossa oração não será igual à de Jesus até que consigamos orar pedindo a vontade do Pai na nossa vida, e não a nossa própria vontade. Além desse modelo de oração, também lemos nesse trecho de Mateus sobre a Santa Ceia, ou a instituição do sacramento básico do cristianismo, também chamado de Eucaristia, mesa do Senhor, ceia do Senhor ou Santa Comunhão. A Santa Ceia traz consigo alguns ensinos muito importantes para nós. Fui pastor entre famílias de marinheiros durante 20 anos e percebi que quando um homem saía para o mar em uma missão, a foto dele tornava-se muito importante para a sua família, com direito a um lugar de honra na casa. Quando ele retorna, a foto volta para o seu antigo lugar, porque a família não precisava da foto quando o marido ou o pai estava em casa. Esse é o sentido da Santa Ceia. Quando Jesus ascendeu ao céu, disse aos seus discípulos que antes de ir deixaria uma foto para que todos se lembrassem dele até que ele voltasse. É isso que a Santa Ceia representa, uma figura de Jesus. Ele quer que olhemos para essa foto e, em memória dele,
O adoremos até que ele retorne. Quando Jesus estava comendo a ceia da Páscoa com seus apóstolos, ele sabia que alguns daqueles homens fariam um memorial dele escrevendo os evangelhos. Por isso eu creio que ele disse que queria ser lembrado pelo símbolo da cruz até que voltasse. Já ouvi pessoas dizerem que não gostam do crucifixo porque gostam de lembrar de Jesus ressuscitado. Eu não concordo. Jesus disse que nos lembrássemos dele na cruz, porque essa é a base da nossa salvação. A ressurreição de Cristo é a prova dessa salvação. Observe o clima de traição quando Jesus e seus apóstolos sentam-se à mesa. Não foi só Judas quem o traiu. Quando ele foi preso, Pedro o negou e todos os outros fugiram. É interessante notar que quando Jesus disse àqueles homens que um deles iria traí-lo, eles, que já estavam com medo por causa da repressão de Roma, ficaram mais inseguros ainda e começaram a perguntar: será que sou eu? Sou eu quem vai traí-lo? Todos perguntaram, exceto Pedro, que fez um discurso. Tome cuidado com os homens que fazem discurso numa hora dessas. Como era de se esperar, Pedro foi quem o negou 3 vezes. Mas todos os outros também acabaram negando, pois o abandonaram e fugiram. Quando Jesus foi para a cruz, o número de membros no rol da igreja era 0. Mas depois de sua ressurreição, o rol de membros começou a crescer. Observe que os autores dos evangelhos relatam a crucificação de Jesus, mas entram em muitos detalhes. Mateus escreveu: então o levaram para crucificá-lo, mas não contou detalhes. O mesmo aconteceu com Marcos, Lucas e João. A importância da crucificação de Jesus não está nos detalhes, mas no seu significado. O Velho Testamento, que inclusive profetizou sua morte, explica a importância da morte de Jesus no livro de Isaías, capítulo 53 e no Salmo 22. As epístolas do Novo Testamento, nossos próximos objetos de estudo, também nos falam muito sobre o significado da morte de Jesus. Mas nos evangelhos não encontramos detalhes sobre a crucificação. O fato de terem crucificado Jesus não é tão importante. Muitas outras pessoas foram crucificadas. O importante é que eles crucificaram Jesus. Foi ele quem foi crucificado. A morte de Jesus na cruz foi muito importante. Eles crucificaram Jesus. Mas quem na verdade são eles? Poderíamos dizer que foi Roma. Refletindo um pouco mais, poderíamos dizer que foram os judeus. Mas se lermos o relato atenciosamente, veremos que não foi Roma nem os judeus. Foi Deus, o Pai. No Velho Testamento, em Isaías 53:10, nós lemos: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, bom, foi Deus quem fez de sua culpa uma oferta pelos nossos pecados. Deus amou tanto o mundo que fez a alma de Jesus uma oferta pelos nossos pecados. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, foi Deus quem colocou o seu Filho à morte na cruz pelos nossos pecados e equívocos. Você pode dizer que quando Jesus foi para a cruz, o cristianismo tornou-se um movimento morto. Até a ressurreição de Cristo, o rol da igreja não tinha ninguém mais, era 0. Por que sua ressurreição, então, reuniu seus seguidores? Nos evangelhos, e principalmente no de João, sempre há vários relatos de Jesus dizendo aos discípulos ou a outras pessoas que a credencial que provaria que ele é mais do que um simples homem, quando ele fosse morto na cruz, seria sua ressurreição. Quando os discípulos pediram um sinal, Jesus mencionou a destruição do templo, referindo-se ao seu próprio corpo. Ele já tinha mencionado que o levantaria em 3 dias, referindo-se à sua ressurreição. Por isso, João conta que depois que Jesus foi ressuscitado, os apóstolos se lembraram do que Jesus tinha dito sobre sua ressurreição e sobre as Escrituras. Essas Escrituras eram o Velho Testamento, como, por exemplo, o Salmo 16, onde o salmista ora e profetiza: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Observe que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nas Escrituras são 2 fatos que compõem o Evangelho cristão e são enfatizados nas epístolas do Novo Testamento. Depois da ressurreição de Jesus, lemos sobre o grande comissionamento. Antes de sua morte, Jesus tinha dito aos seus apóstolos que os encontraria na Galiléia depois de 3 dias. Se você fosse morrer, marcaria algum encontro para depois? Jesus fez isso. Então os discípulos se lembraram disso e foram para Galiléia.
Os relatos contam que havia cerca de 500 pessoas reunidas na Galiléia para encontrar Jesus. Essa não foi a primeira vez que ele se mostrou ressuscitado, mas foi ali que ele se mostrou e fez o grande comissionamento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O livro de Atos nos conta que eles foram, fizeram discípulos, batizaram seus discípulos e os ensinaram. Os discípulos de Jesus fizeram exatamente o que tinham que fazer. O livro de Atos é a descrição histórica de como os seguidores de Jesus cumpriram a grande comissão. Esse importante comissionamento baseia-se em fazer discípulos. Mas como fazer discípulos? Indo, batizando e ensinando. Nosso objetivo não é só pregar a palavra, mas fazer discípulos de Jesus Cristo. Temos observado isso nos diálogos de Jesus. Qual é o preço de se tornar um discípulo? Essa é a grande comissão, fazer discípulos. Mas como? Indo, batizando e ensinando. Eu creio no ensino como uma ferramenta poderosa na formação de discípulos, porque leva as pessoas às Escrituras. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A grande comissão é o alvará da igreja. A igreja existe em cima dessa missão. Esse é o propósito da igreja. O objetivo da igreja é ir por todo o mundo de maneira corajosa. Não é o mundo que tem que vir a nós. Nós é que devemos ir e fazer discípulos para que Jesus possa morar em seus corações. Essa é a verdade. Temos que ir e fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los tudo o que Jesus nos ensinou. Não podemos nos calar sobre esta missão porque é em cima disso que a igreja existe. Você tem sido um discípulo fiel? Tem sido uma testemunha fiel? Guarde no coração a grande comissão de Jesus de Mateus 28, do versículo 18 a 20, e obedeça-o. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo programa.